Boa tarde a todos. Às 15 horas e 7 minutos, dia 3 de junho do ano de 2019, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Comunicação, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma, a não ser aqui dar boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos, nesse momento inicial, ter a nossa sessão judiciária e logo em seguida a posse da doutora Adriana. Então, desembargador Cornélio Alves. Sem nenhuma proposição. Doutor Francisco Glauber. Sem nenhuma proposição, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, nenhuma. Doutor Ricardo Tinoco. Também sem nenhuma proposição, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Sem proposições, senhor presidente. Doutora Adriana. Sem proposições, senhor presidente. Embora possa parecer estranho, a doutora Adriana já é juíza substituta aqui na Corte e por esta razão tem assento aqui conosco, mas logo na sequência tomará assento como juíza titular. Doutora Cibele. Sem proposições, excelência. Então, iniciemos os julgamentos. E o primeiro dele é embargos de declaração da prestação de contas número 601.599, dígito 31, o ano 2018, relator doutor Francisco Glauber Pessoa Alves, embargante Partido Republicano da Ordem Social, Comissão Provisória Estadual, o advogado doutor Hugo Holanda. Está em mesa? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. São embargos de declaração com invocados efeitos infringentes opostos pelo órgão estadual do Partido Republicano da Ordem Social em face do acordo prolatado por este tribunal na sessão de 21 de maio de 2019, que julgou não prestadas as contas de campanha do embargante relativas à movimentação de recursos das eleições de 2018. E aí eu transcrevo a ementa do julgado, peço permissão a essa corte para não repetir. Nas razões, a embargante aduz: 1. Acosta aos embargos de declaração o extrato da prestação de contas das eleições de 2018, a evidenciar a ausência de movimentação de recursos financeiros, que deverá ser considerada pelo tribunal por ocasião do julgamento dos aclaratórios. 2. Haveria contradição no acordo embargado, que, ao tempo em que menciona o entendimento firmado pelo STF, por meio da decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, relator da DIS 6032, no sentido de afastar qualquer interpretação que permita a imediata aplicação automática da sanção de suspensão do registro partidário, deixa de aplicar a determinação de contida ao caso concreto aqui analisado. Ao final, postula o provimento dos declaratórios, com análise dos documentos acostados e o afastamento da contradição que apontou, para fins de assegurar os efeitos do julgamento da DIS 6032 ao caso anterior. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu rapidamente traço linha sobre o cabimento de embargo de declaração e indo concretamente ao que importa, eu destaco que essa corte expressamente enfrentou e foi proposta e alvo de discussão aqui pelo colegiado a inaplicabilidade da ADI 6032, decidida monocraticamente até aqui pelo ministro Gilmar Mendes, pelo fato de que aquela ADI, ela tratou de outras resoluções que não as que informam o presente caso. Isso foi alvo de expressa discussão na Corte, inclusive eu transcrevo aí o item 19, que foi do voto do julgamento da prestação de contas, onde foi proposta e destacada e fundamentada a não aplicação àquele caso, porque não haveria efeito vinculante por não se tratar daquela decisão e porque este colegiado entendeu que, em se tratando de aplicação de resolução do TSE, evidentemente sujeita a recurso àquele colegiado, a questão da constitucionalidade poderá ser renovada naquele colegiado, que me parece o mais adequado para enfrentar essa questão da constitucionalidade nesse momento. No mais que isso, o julgado tem efeitos manifestamente infringentes. Eu estou rejeitando, com base rapidamente nesse resumo aqui de votação, e estou desprovendo os embargos de declaração, senhor presidente. O voto está disponibilizado aos eminentes pares e eu fico à disposição para algum esclarecimento, se for necessário. Obrigado, doutor Glauber. Doutor José Dantas de Paiva, como vota Vossa Excelência? Com relator, senhor presidente. Doutor Ricardo. Eu vou acompanhar o relator.
Doutor Vladimir Capistrano. Doutor Glauber, só uma indagação. Esses documentos foram juntados, foram apresentados e autuados em processo apartado posteriormente ao julgamento, não é Sim, isso? posteriormente. Inclusive, doutor Vladimir, essa questão é relevante porque eu fiquei entre receber a prestação e julgar a ausência de interesse nos embargos ou julgar logo os embargos e a partir daqui processar a prestação, que me parece mais adequado. Exatamente. Eu acompanho o relator. Doutora Adriana. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, prestação de contas número 601/210/46, do ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva, requerente Rodrigo Soares dos Santos, advogado doutor Kennedy Diógenes. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Rodrigo Soares dos Santos, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, pertinente às eleições gerais de 2018. Analisando as contas, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais informou o seguinte: primeiro, que os recursos utilizados na campanha foram constituídos por doações estimáveis em dinheiro e doações financeiras provenientes do Fundo Especial para Financiamento de Campanhas, cuja documentação comprobatória foi anexada aos autos e está identificado no relatório. Não foram detectadas irregularidades pertinentes à identificação e licitude da origem ou aplicação dos recursos com base na legislação eleitoral. A existência de duas contas bancárias em nome do candidato apontadas pelo sistema auxiliar, o SPCE-WEB, com extratos bancários abrangendo todo o período de movimentação financeira apresentada aos autos e comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não utilizados. Em virtude de não ter detectado nenhuma irregularidade, o órgão técnico manifestou-se pela aprovação das contas e, no mesmo sentido, com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a prestação obedeceu todos os requisitos legais, não houve percepção de qualquer falha, diante da regularidade da prestação de contas e também em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, declaro aprovadas as contas de Rodrigo Soares dos Santos relativas às eleições de 2018 e é como voto, senhor presidente. Sem divergência, senhor presidente. Doutor Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Com o relator. Doutor Francisco Lauro. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, uma petição 600-104, dígito 15, o ano 2019, peticionante Eudiane Janaína Macedo Silva, advogado doutor Felipe Cortez, peticionado Partido Trabalhista Cristão, advogado doutor Juliano Silva, uma justificativa de desfiliação partidária. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Doutor Vladimir. Eu vou fazer uma leitura rápida do relatório, senhor presidente. Tem um caso simples e já tem precedência da Corte. Trata-se de ação declaratória de existência de justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato, ajuizada pela deputada estadual Eudiane Janaína Macedo Silva contra o Partido Trabalhista Cristão. Alega a demandante que a convivência com a direção do partido tornou-se sustentável, tendo em vista a mais absoluta falta de espaço e discriminação pessoal sofrida. Afirma que, em razão disso, procurou dialogar com a direção estadual do PTC, tendo a direção concedido autorização para a desfiliação partidária, em decisão assinada pelo presidente do diretório estadual. Argumenta que, mesmo com a autorização do Grêmio Regional, não há segurança jurídica para o ato sem a corroboração judicial, tendo em vista a multiplicidade de legitimados a questionar a desfiliação. Em abono a tal pleito, colaciona a jurisprudência da Justiça Eleitoral. E, por fim, requer a procedência da ação para reconhecer válida a justa causa para a desfiliação, sem que isso constitua infidelidade partidária. O partido, antes da citação, já compareceu voluntariamente aos autos e confirmou o seu assentimento com a desfiliação. E a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo deferimento. E ao relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Senhor Excelência? presidente, indo direto à conclusão, trata-se de assunto já pacificado na Corte, na espécie colhe dos autos que o Partido Trabalhista Cristão considerou legítimos os motivos para o desligamento da requerente sem prejuízo do seu mandato de deputado estadual. E
Portanto, é de rigor o reconhecimento da existência de justa causa. E ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, voto pela procedência do pedido. É o voto, senhor presidente. Doutora Adriana, Acompanho o relator, senhor Esbarra do presidente. Cornélio, Também. doutor Francisco Glauber, Também. doutor José Dantas de Com o Paiva, relator, senhor presidente. doutor Ricardo Tinoco. Com o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado? Não há. Na pauta administrativa, eu tinha dito que tinha resolução, mas não tem. Então, não. Eu tenho somente uma moção de congratulações para propor pelos relevantes serviços prestados do Dr. Gustavo Eugênio, na direção do fórum aqui, eleitoral, que encerrou o seu biênio. Inclusive teve a designação agora do novo diretor do fórum, é o Dr. Marco Antônio. Então faço a proposição, todos de Aprovo, senhor acordo. presidente. Aprova. O Ministério Público se associa e aí fazer a comunicação. E aí agora sim vamos à sessão solene aí de posse da doutora Adriana. Encerrar essa etapa aqui para que façamos aqui a formatação da mesa. Em 5 minutos aí teremos início com a posse da doutora Adriana. Obrigado.